Bom, vamos lá. Então aí mais uma videoaula de filosofia. Essa é a aula de número 2, Filosofia Política da Antiguidade. Tá, então a gente vai entender aí o pensamento dos filósofos Platão e Aristóteles, o que eles falaram sobre filosofia política. E a nossa grande questão é se o homem é ou não um ser político. Quando a gente pergunta para as pessoas o que elas pensam por política, algumas ideias se destacam. Tá? Vamos ver aí quais são as ideias mais comuns das pessoas pensarem sobre política. Uma dessas ideias mais comuns é de que política é uma coisa inútil, é uma coisa que não serve para nada, que não tem utilidade, que não serve. Para que a gente precisa de política? Não precisa de política. A segunda ideia muito comum é de que política está ligada a pessoas corruptas, né? Ser político é ser alguém corrupto, é alguém que compra voto, é alguém que desvia dinheiro. Ou seja, a política é coisa de gente não muito honesta. Uma outra ideia também muito comum, somente entre os jovens, entre as pessoas mais revolucionárias, é de que o Estado e, consequentemente, a política, ela é uma violência ao ser humano. Ela é uma violência à nossa liberdade, ao nosso direito de se manifestar, de pensar de uma maneira diferente. Tá? Então, aí o Estado e a política se tornam uma violência. E a ideia mais popular de todas é que política está ligada à eleição, a voto. Então, política seria apenas um voto. Todas essas ideias são bastante válidas, mas elas não definem o que é política. Para a gente definir o que é política, a gente precisa estudar um pouquinho da história e voltar lá no passado e entender que a ideia de política, a ideia de uma maneira racional e organizada de se pensar e organizar a sociedade surge na polis grega. Daí a palavra política. Polis é o termo que os gregos usavam para a cidade e significava que aquela comunidade, aquele conjunto de cidadãos que só era considerado participante da polis e, consequentemente, da política, quem era cidadão. Tá? As outras pessoas estavam excluídas. E os filósofos colocaram, então, política, pensaram política como um campo de estudo específico para saber como é que se organiza, como é que se articula as coisas do Estado, as coisas do governo. Tá? Esse é o significado filosófico mais profundo. O significado bastante popular, tá? Esse aqui é bastante simples, é simplificando o conceito. Política é a arte ou a ciência da organização, direção e administração das nações e dos estados. Ou seja, é a arte de governar, a arte de dirigir a sociedade. Vamos ver o que os gregos pensavam sobre política, em especial no pensamento de dois filósofos, tá? Tanto Platão quanto Aristóteles. Platão traz a ideia de que a principal ciência para a vida em sociedade, o principal conhecimento que a gente tem que desenvolver para viver em sociedade é a política. Né? É a principal virtude, é o principal conhecimento. Ele traz essa ideia num diálogo chamado Protágoras, onde Sócrates conversa com Protágoras e os dois vão dialogando até chegar a essa conclusão de que realmente a principal coisa para botar ordem, para a gente viver em comunidade, é justamente a política. Mas essa política que o Platão fala não é uma qualquer política. É uma política que visa, que busca, que objetiva o bem de todos os cidadãos, o chamado bem comum. Então, política é a arte de buscar o bem comum.
Certo? Então esse é o grande objetivo da política, um objetivo maior, um objetivo. Então política por Platão não é ser eleito, não é estar no governo, mas é os cidadãos em conjunto, refletindo, buscarem aquilo que causa o bem comum. Para a gente entender essa ideia de bem comum, entender a sociedade, o contexto no qual Platão está inserido, a gente tem que entender que a sociedade grega era uma sociedade bastante desigual, aonde só era considerado cidadão 10% da população, ou seja, os homens maiores e proprietários de terra. Se não fosse proprietário de terra, não era cidadão. Mulheres, escravos e estrangeiros, que eram chamados de metecos, não eram cidadãos, estavam excluídos da ideia de democracia grega. A gente tem aí uma democracia escravista, né, com direito de cidadania bastante restrito, bastante diminuído. Platão não era muito apaixonado pela democracia grega, visto que foi a democracia grega que matou o seu professor, o seu grande ídolo e mestre Sócrates. Por isso, ele vai pensar um tipo de governo que é chamado de governo dos sábios, né? O governo dos mais sábios, dos mais inteligentes. E ele vai buscar isso de onde? Platão havia escrito um texto no qual ele fala de um mito das três almas, né? Das três três almas mesmo, né? E as três são ligadas a metais, a alma de ouro, de bronze e de ferro. Mas nesse texto ele trabalha a questão de que todo ser humano, todos, tem três almas. Todos nós temos uma alma que ele chama de concupiscente, ligada aos desejos, ligados à manutenção do corpo físico. Todos os seres humanos têm uma alma emocional ou uma alma irascível. E aí, né, todo ser humano é um ser emocional. E, ao mesmo tempo, todo ser humano tem uma alma que é racional. Tá? A alma concupiscente se localiza no estômago, a alma irascível no coração e a alma racional na cabeça. Beleza, o que é o ser humano ideal, o ser humano equilibrado, o ser humano mais feliz? É aquele ser humano onde a alma racional governa as outras almas. Qualquer situação onde uma dessas outras almas, a concupiscente ou a irascível, governe, vai ser um ser humano infeliz, vai ser um ser humano que vive em conflito, vai ser um ser humano que puxa para um dos lados, não governa, não se autogoverna com justiça. E ele vai trazer essa mesma ideia de três almas para a sociedade, visto que nem todos os humanos desenvolvem a sua alma racional. Ele entende que a sociedade tem três grupos, três classes, né? Aonde tem pessoas que que desenvolveram mais a sua alma concupiscente, mais a sua alma irascível, ou mais a sua alma racional. Uma sociedade na qual as pessoas que desenvolveram a alma concupiscente governe é uma sociedade que tende para desigualdade. Porque as pessoas concupiscentes buscam para si mesmo prazeres e riquezas. Uma sociedade onde as pessoas de alma irascível governam, vai haver muita insegurança e guerra, visto que as pessoas de alma irascível, que são soldados, buscam glórias e combates. E uma sociedade onde governada por pessoas que desenvolveram essa alma racional, já que as pessoas que são racionais buscam sabedoria e conhecimento, vai ser governada rumo à justiça e igualdade, ou seja, em busca do bem comum. Então, se a sociedade perfeita para Platão seria a sociedade onde o magistrado governa, o soldado defende, e a classe econômica, ou seja, os trabalhadores, provê a subsistência dos cidadãos, tudo na mais perfeita harmonia. Então, é uma sociedade onde
cada pessoa desempenha uma função de acordo com as suas habilidades, ou seja, de acordo com a sua alma. Então, é uma sociedade onde a desigualdade de classe ela é perfeitamente natural, visto que cada um está desempenhando a sua função natural. Então, uma sociedade justa por Platão é essa sociedade dividida em 3 classes, tá? Já que essa divisão ela faz parte da própria natureza humana. O filósofo Aristóteles, ele dá um avanço, e assim, o Aristóteles a gente tem que entender ele como um cara extremamente científico, tá? Um cara que é um estudioso, um analista, um cara extremamente frio, calculista. E talvez por ter sido escravo, ele pensa política também com o objetivo do bem comum, mas com uma característica diferente do Platão. Tá? O Aristóteles ele vai partir da ideia de que primeiro, a gente é um ser que pensa, a gente é um animal racional. Segundo, por sermos racionais, nós falamos, nós temos o dom da fala, a necessidade de se organizar em família, vilas, cidades e estados. Ou seja, nós vivemos juntos. Então, nós somos seres que pensamos, que falamos e que vivemos em grupos. Pensando dessa forma, a gente precisa de alguma coisa que nos ajude a organizar esses grupos em busca do bem comum, em busca de uma vida que produz o bem comum. Essa busca de organização é justamente a política. Então a política é essa atividade, igualzinho falou Platão, mas de um jeito mais científico. A política é a arte de organizar essa vida, a nossa vida conjunta em busca do bem comum. E um dos estudos do Aristóteles, num livro chamado A Política, ele vai analisar as formas de governo, aquelas que são mais adequadas, são melhores, e aquelas que não são tão boas. Tá? E como, para o Aristóteles, o bem comum é aquilo que produz menos desigualdade entre os cidadãos. É aquilo que faz com que os cidadãos vivam de maneira mais harmoniosa, mais equilibrada. Lembra lá das aulas de ética? Platão é um cara que busca sempre o equilíbrio. E nesse sentido, ele vai fazer um critério que ele chama de quantitativo, ou seja, os governos podem ser classificados de acordo com quantas pessoas governam, tá? No caso, pode ser uma pessoa só, alguns poucos, né, os melhores, as pessoas mais, um grupo mais forte da sociedade, ou todos. E aí ele vai dizer que as formas melhores, as formas boas, são a monarquia, que mesmo que um só governe, no caso da monarquia, o rei pensa no bem dos cidadãos, no bem comum. Só que se uma monarquia começa a pensar só no bem do próprio rei, ela vira uma tirania, há uma corrupção. Então a tirania é quando o governante pensa só no seu bem e esquece de defender os interesses do cidadão. Quando são poucos que governam, nós temos 2 tipos de governo também. Né? Nós temos a aristocracia, que é chamado de governo dos melhores, ou seja, as pessoas mais notáveis, os mais sábios, os mais espertos, os melhores na guerra, ou seja, aquele grupo que é considerado melhor para aquela sociedade, para aquele momento, é quem governa. Só que quando esse governo passa a ser só esse tipo de sociedade passa a ser governado apenas por quem tem mais terra, mais poder, né, mais riqueza, a gente tem uma oligarquia. E aí já não são os melhores que governam, são apenas os mais ricos. A outra forma de governo é quando todos governam. E aí tem uma crítica do Platão ao que ele, na época, chamava de democracia. Porque já que a democracia grega não era para todos,
ele a classificou como uma demagogia. Um governo só da palavra. Chamava-se democracia, mas não havia de fato uma democracia, uma igualdade para todos. E nesse sentido, ele defende um tipo de governo chamado politeia, ou seja, uma democracia constitucional, onde a lei seja igual para todos os homens. Muito parecido com aquilo que depois John Locke vai falar sobre Estado de Direito. Também muito parecido com aquilo que construíram os romanos. Os romanos construíram uma politeia, ou seja, uma democracia constitucional, e deram o nome para esse tipo de democracia de república. Tá? Então, politeia é o mesmo que república. É uma democracia constitucional onde a lei seja igual para todos. Beleza? Não é tão simples, mas também não é tão complicado. Basta aí um pouco mais de leitura, de aprofundamento, vocês vão dominar esses dois filósofos tranquilamente. Lembrando que são questões que caem com muita frequência nos vestibulares. Então é bom se preparando. Para a gente fechar, um pensamentão aí do Platão. Tá? Para aquele que diz que não gosta de política. Inclusive eu usei a mesma imagem lá do início. O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. Fica a dica aí do Platão, né? Para a gente parar e pensar se realmente vale a pena não se interessar e não conhecer um pouco mais sobre política. Independente do seu partido, da sua ideologia. Vocês têm aí nos slides e também lá no livro um texto bastante resumido falando sobre toda essa política, né, toda essa intencionalidade de uma política que visasse, que buscasse o bem comum, construído aí na antiguidade, né, principalmente pelos filósofos Platão e Aristóteles. Tem também aí a página do livro, página 84, bem curtinho, com algumas ideias para você pensar e refletir. E aí, na sequência, nós Bom, vamos temos então agora duas ver o pensamento. videoaulas para que você se aprofunde aí também no conteúdo. Qual a parte da atividade? Tá? A nossa atividade você vai ter que responder o quê? Há algumas perguntas lá do caderno do aluno, são perguntas de reflexão e pesquisa. Por exemplo, o que é a política? O que é Estado? E qual o papel social do Estado e das leis? Tá? Essas 3 perguntas você responde, coloca na nossa caixinha de texto. E, na sequência, algumas perguntas de vestibular para que você vá treinando, se preparando para o Enem e para o vestibular. Primeira pergunta de falso ou verdadeiro, algumas afirmações sobre as ideias filosóficas do Platão. As ideias que estão aí são falsas ou verdadeiras. A segunda questão é sobre o pensamento do Aristóteles, sobre o que seria, né, qual que é o sumo bem, qual é a principal conhecimento que o ser humano precisa desenvolver para viver em sociedade, para viver em conjunto. Tá? Tá? O texto está aí, né? Parece que está fácil. Ó, lembra que a gente falou durante a aula? Para ele, né? O que o homem é? O homem é um animal político, um animal que vive em sociedade. Ele precisa organizar essa sociedade. Isso tem um nome. Fica fácil aí de responder. Quase deu um spoiler. E a nossa última questão aí é uma questão da Unesp. Caiu em 2015, se não me engano. Também sobre o pensamento do Aristóteles. Né? Como é que deve ser o bom poder político? Qual que é o melhor tipo de política? Né? Ela tem que buscar o quê? Também está aí nos slides, está aí, também está na nossa explicação. Beleza? Espero que você tenha compreendido o conteúdo. Veja, reveja, leia, releia, pesquise, busque outras fontes para que você então consiga entender
esse conteúdo que é um conteúdo importante. Tá bom? 2 videoaulas aí. A gente vai voltar ainda com esse tema, falando sobre mais 2 filósofos que escreveram sobre o homem como ser político, que é Hume e Maquiavel. Tá bom? Mas aí já é um outro vídeo, um outro momento. Certo? Tchau, um abraço e bons estudos.